Como ele pôde fazer isso comigo? Por que, dentre todas as pessoas da Terra, ele teve que ser meu irmão? Não tenho mais forças para lutar com ele. Olá, meu nome é Amélia, tenho 15 anos e minha família me odeia. As pessoas dizem que o caçula da família é um pouco mais amado que os demais. A julgar pelos meus pais, isso é uma mentira descarada, porque não havia lugar para mim na minha família. No primeiro lugar do amor paternal, só havia espaço para um filho, Adam, meu irmão mais velho. Todos o amavam. Bem, exceto eu, porque nosso relacionamento sempre foi ruim. Desde que nasci, ele não fez nada além de envenenar a minha vida. No começo, eram apenas pequenas travessuras infantis, mas com o tempo, seu ódio por mim foi crescendo. E nossos pais, não importa o que ele fizesse, eles sempre o defendiam. Eu acabei me acostumando com isso. Claro, eu queria que meus pais prestassem atenção em mim pelo menos uma vez. Sinceramente, tentei chamar a atenção deles com meus estudos e bom comportamento, mas para eles só havia o Adam. E então, o Adam passou dos limites. Passei 6 meses me preparando para um concurso de pintura muito importante. Essa era a minha grande chance. O vencedor do concurso teria a oportunidade de estudar gratuitamente em uma escola de arte e, em seguida, em uma universidade. Eu queria muito tudo isso. Trabalhei na minha tela por dias, fazendo pausas apenas para estudar e para comer. Era importante para mim que cada detalhe fosse feito com perfeição, que as sombras ficassem o mais próximo da realidade possível. Eu realmente precisava vencer. E eu não sei o que deu em mim, mas eu acabei contando aos meus pais sobre isso. Na verdade, eu disse durante o jantar que, no dia seguinte, precisaria de uma carona até um lugar, o local onde estavam sendo feitas as inscrições para o concurso, que ocorreria mais tarde naquele mesmo dia. E então, fui me deitar, ainda sem suspeitar que eu havia cavado minha própria cova. Quando acordei pela manhã, vi que o quadro, que estava sobre o cavalete havia 6 meses, havia sumido. Não estava no meu quarto, nem na sala, nem em outro lugar. E o carro dos meus pais também não estava em casa, nem o Adam. Eu estava prestes a correr a pé para a escola ou para o estúdio. Eu não sabia exatamente onde precisava ir. Mas então, o Adam voltou. Ele riu, veio até mim, agarrou minha mão e, em tom de zombaria, disse que meu quadro era realmente muito bom. A princípio, ele só queria estragá-lo, mas percebeu algo tão bonito não poderia ser destruído daquele jeito. Então, ele deu meu quadro para a namorada dele, que também gostava de arte. Ele tinha certeza de que sua namorada venceria a competição com o meu trabalho. E quando tentei gritar, meu querido irmão simplesmente me amarrou e me carregou para o quarto dele. E ele disse para eu não gritar, senão seria pior. Passei 3 horas amarrada no quarto dele, enquanto ele estava sentado em frente ao computador, jogando um jogo idiota. Eu chorei, implorei para ele me soltar, disse que eu iria reclamar, mas ele não ligou. Então, aparentemente, o Adam se cansou de ouvir meus gritos e saiu. Ou talvez ele tivesse ido dar os parabéns à namorada. Eu não sabia. Quase que por um milagre, eu consegui me soltar. Havia uma projeção de metal na cabeceira da cama dele. Eu não sabia para quê, mas consegui cortar as cordas usando essa projeção. Mas era tarde demais. O concurso já havia terminado. E o Adam me mandou uma mensagem dizendo que meu quadro ficou em primeiro lugar. E talvez até fosse exposto em uma galeria, com o nome de sua namorada, é claro. Mais uma vez, por causa do meu irmão, perdi algo que eu queria muito. Só que dessa vez, não era uma boneca ou uma mochila. Dessa vez, ele conseguiu roubar o meu futuro. Mas a pior parte foi que eu contei tudo aos meus pais. Mostrei a corda, as marcas que ela deixou em meus pulsos. Eu até chorei, porque não conseguia me acalmar. E eles disseram que era tudo culpa minha. Que, na verdade, eu é que estava caluniando meu próprio irmão. E que talvez eu tenha planejado tudo isso só para me vingar dele. E eu decidi que essa não era uma ideia ruim. Ser boazinha nunca ajudou. Então, talvez tivesse chegado a hora de ser má? Na verdade, meu plano de vingança não deu muito certo. Eu já estava preparada para isso, mas não tive outra escolha. Eu roubei o uniforme do Adam do vestiário da escola um pouco antes do jogo e dei uma leve estragada nele. E então coloquei tudo de volta no lugar e esperei. E obviamente não funcionou, porque o Adam tinha um uniforme sobrando. E então entrou em quadra calmamente. Mas eu, depois que ele apareceu em casa com um uniforme estragado, é que me ferrei. Meus pais cortaram minha mesada e me trancaram em casa por 1 semana, como castigo. E sabe, não me irritaria nem um pouco se meus pais punissem o Adam por algo assim pelo menos uma vez. Ele estragou minhas roupas 1 milhão de vezes, mesmo na frente dos meus pais, e nunca, nem uma vez, eles disseram uma só palavra a ele. Desesperada, decidi ir embora.
Já que eu era tão indesejada naquela família, eu podia ir, para o bem de todos. E eu fui. À noite, amarrei uma mochila e pulei a janela. E então comecei a vagar pelas ruas da cidade. Eu não tinha dinheiro, nem comida. Eu só queria ficar longe de todos que não gostavam de mim. Minhas andanças terminaram literalmente na noite seguinte. A polícia me encontrou no parque. Eu só estava tentando conseguir um lugar para passar a noite. Eles me levaram para casa e... O que aconteceu a seguir não me surpreendeu, porque meus pais simplesmente não perceberam que eu passei mais de um dia todo fora de casa. Pelo resto da semana de punição, não tive pressa em sair do meu quarto. Eu estava sofrendo tanto que nem queria sair da cama. E durante todo esse tempo, apenas o Adam vinha até mim para me dizer algumas coisas desagradáveis. Desde então, desisti de me comunicar com a minha família. Muito pelo contrário, eu fazia de tudo para cruzar o mínimo possível com eles, principalmente com o Adam. Sim, eu ainda sonhava que pelo menos alguém me amasse algum dia. Mas nesses sonhos, meus pais e principalmente meu irmão não estavam mais lá. E então aconteceu algo que mudou toda a minha vida. Houve um incêndio em nossa escola. Um alarme disparou e os professores começaram a nos tirar do prédio de acordo com as regras de evacuação. Ninguém entrou em pânico. Todos pensamos que o alarme era apenas um treinamento. Por acaso, vi meu irmão e seus amigos se separando da turma deles e indo em direção ao depósito que havia embaixo da escada. Pra quê? Ninguém sabe. Talvez eles estivessem escondendo algo lá ou apenas decidiram abandonar o treinamento para fazer algo mais interessante. Mas acabamos descobrindo que o incêndio era real. Quando saímos para o pátio, vimos com nossos próprios olhos. A ala direita da escola estava realmente em chamas e os bombeiros já estavam lá. Mas o fogo parecia bastante forte e em poucos minutos atingiu o bloco central. O Adam estava dentro da escola e ninguém sabia disso. Havia outras coisas com que se preocupar. Eu tinha que avisar os professores, os bombeiros, dar um jeito de ajudar meu irmão a sair. Mas ao mesmo tempo, meu lado ruim me dizia: fique quieta, não precisa fazer isso. Outra pessoa irá ajudá-los. Eu decidi fazer a coisa certa. Gritei para a professora que ainda haviam pessoas dentro do prédio e corri para dentro. Nós demos muita sorte de o Adam estar no subsolo, porque mesmo de lá eu consegui sentir o fogo nos andares de cima. Nós saímos e escapamos. Não estávamos machucados, exceto pela minha falta de ar. Foi algo inesperado, mas acabei me tornando uma heroína para toda a escola. E foi uma satisfação para mim. Talvez o Adam e meus pais consigam me amar agora, pensei ingenuamente. Mas o Adam nunca veio até mim. Nem na escola, nem em casa, nem mesmo quando o incêndio foi noticiado na TV e mostraram uma reportagem minha, heroicamente correndo para dentro de um prédio em chamas atrás do meu irmão. Ele se trancou no quarto e não saiu. Mas nossos pais muitas vezes se sentavam com ele e conversavam sobre alguma coisa. Em nenhuma das vezes eu consegui ouvir sobre o que eles estavam falando. Eu estava feliz demais para ser notada. Meus pais sorriram para mim pela primeira vez. Puxaram um papo comigo. Meu pai me perguntou sobre meus quadros e minha mãe fez carinho na minha cabeça. Eu estava muito feliz. E alguns dias depois, meus próprios pais vieram ao meu quarto e perguntaram se eu queria me transferir para outra escola. Uma escola especial, artística, muito boa. E foi então que fiquei desconfiada. Essa oferta era perfeita demais para ser verdade. Mas meus pais continuaram sorrindo e agindo como uma verdadeira família amorosa. E eu concordei. E o Adam? Bem, talvez ele estivesse sofrendo por causa do meu ato heróico. E ele ainda não tivesse conseguido voltar ao normal? Mas no dia da partida, quem sofreu fui eu. Mais uma vez. Minha família toda me acompanhou até a rodoviária. A escola ficava em um estado vizinho e os responsáveis me encontrariam na rodoviária local. Papai estava carregando minha mala, mamãe estava sorrindo e segurando minha mão com força. E o Adam, quando anunciaram o embarque, ele não aguentou. Enquanto meus pais colocavam as malas no bagageiro, ele agarrou minha mão e começou a gritar na minha cara que eles finalmente estavam se livrando de mim. Eu estava indo para um internato e não poderia escapar de lá. O quê? Como assim? E o pior, meus pais confessaram tudo. Acontece que o Adam contou a eles uma história completamente diferente sobre seu resgate. Segundo a versão dele, fui eu quem o trancou no depósito. Eu maldosamente o encurralei e o prendi junto com seus amigos sem chances de sair. E então eu mesma salvei, quando fiquei com medo de ser pega. E é claro, meus pais acreditaram nele. E eles decidiram se livrar da criminosa. Eu nem chorei. Eu silenciosamente entrei no ônibus, virei para a janela e fiquei na mesma posição durante todas as 6 horas de estrada. Eu me sentia vazia por dentro.
Eles simplesmente se livraram de mim. Eu estava me preparando com antecedência para o fato de que iria acabar em uma prisão fechada para jovens criminosos, mas a mulher que me encontrou na rodoviária era muito simpática. As crianças da escola foram boas comigo e a professora de arte disse imediatamente que eu tinha um verdadeiro talento. No começo, eu estava esperando pelo pior. E então fiquei surpresa ao perceber que a nova escola era o lugar mais maravilhoso da vida. Claro, haviam regras próprias a serem seguidas, mas eles não me ignoravam. Pelo contrário, tentavam me envolver em vários eventos escolares e me elogiavam até pelas pequenas coisas. Eu fiz amigos. E o melhor, eu podia pintar em paz, sem esperar que o Adam entrasse e estragasse tudo. E aí, quando eu já estava acostumada com a calmaria, meus pais apareceram de repente. Na verdade, não era um dia de visita, mas eles conseguiram entrar. E eles até me convenceram a sair para falar com eles. Embora eu realmente não quisesse isso. Tive medo de que me levassem à força para casa. Eu estava esperando novas acusações, xingamentos ou algo pior. Mas meus pais me pediram perdão. E eles estavam sendo sinceros. Minha mãe até começou a chorar. Acontece que, desde que eu me mudei, um verdadeiro inferno começou em casa. Agora que o alvo favorito do Adam não estava mais lá, ele decidiu escolher novas vítimas. Ele começou a atormentar nossos pais e as outras crianças da escola. Por 6 meses, meu irmão fez tantas coisas que meus pais simplesmente não aguentaram. Eles perceberam o quanto estavam errados sobre o Adam e sobre mim também. Eles só queriam que eu lhes desse uma segunda chance. E como eu poderia não os perdoar? Eles ainda eram meus pais. Eu os amava, independente de tudo que tenha acontecido. Nós nos reconciliamos. Embora eu tenha me recusado a voltar para casa, mas agora nos falamos ao telefone todos os dias. Meus pais se interessam pela minha vida e recentemente vieram ver minha primeira exposição. Não sei o que vai acontecer a seguir e como vou me comunicar com meu irmão, mas até agora eu estou ótima. Estou em um círculo de pessoas que me amam e admiram. E estou em paz com os meus pais. Mas o Adam, você acha que ele seria capaz de melhorar? E será que algum dia eu serei capaz de perdoá-lo? Escreva nos comentários.